Olá, minha gente, estamos mais uma vez falando com vocês nessa temporada sobre encontros de Jesus. Estamos narrando aqueles encontros extraordinários que Jesus teve com pessoas tão ordinárias, tão comuns à vida, não é? Então eu quero ler com vocês hoje um encontro com um grupo muito interessante conhecer sobre os fariseus, encontro de Jesus com os fariseus. O capítulo 9, aqui no Evangelho de Mateus, que é o nosso livro texto básico, o capítulo 9, versículos de 10 a 13, diz-nos o seguinte: E sucedeu que, estando em uma casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares de Jesus com seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Que os fariseus queriam que Jesus mostrasse a sua santidade no meio dos santos, ou seja, que Jesus mostrasse a luz no meio da luz, que Jesus fosse sal no meio do sal, se Jesus fosse vida no meio de todo mundo que tinha vida, fosse salvador no meio de quem era salvo, fosse Deus no meio de deuses. Jesus veio buscar gente, Jesus veio buscar pecadores, como diz aqui, entre publicanos e pecadores. E os fariseus não queriam entender isso. A religião deles era diferente, era uma religião separatista, eram sectaristas, viviam isolados, separados dos outros para mostrar que eles eram santos. Jesus disse pelo contrário: eu vim ficar no meio dos doentes, porque eu sou o médico das almas. Olha que o fariseu não era uma coisa ruim. A religião farisaica, repito, era a melhor religião da época. Se eu morasse lá, certamente eu seria um fariseu. Paulo era um fariseu, nunca deixou de ser fariseu. Agora o que era o problema é esconder atrás de uma liturgia farisaica para esconder os seus pecados, a sua indiferença para com a desgraça humana, a sua falta de misericórdia para com o pecador, a sua falta de misericórdia para com os publicanos, né? Cobradores de impostos, para o César, que roubavam, sendo judeus, roubavam dinheiro dos seus irmãos judeus e pagavam uma parte a César e ficava com outra parte. Os fariseus detestavam os publicanos e abominavam os pecadores, porque eles eram bons demais, eram santos demais. Mas o farisaísmo era uma religião extraordinária. Paulo era fariseu, nunca deixou de ser fariseu. Enquanto Jesus se encontra com esses fariseus, não só aqui, várias vezes no Evangelho de Mateus, ele expõe as vísceras pútridas, fedidas dos fariseus. E eles ficavam irritados a tal ponto de levá-lo ao tribunal e levá-lo à cruz. Não foram os pagãos, os pecadores que mataram Jesus, foram os religiosos, os fariseus da vida. Olha quantas vezes a gente usa a religião da gente, o nome, a doutrina, a teologia correta, o vestuário correto, para esconder as nossas podridões, as nossas coisas mais feias. Jesus se encontra com os fariseus e abre as vísceras deles. Jesus, ele não quer um rito externo, ele quer um coração quebrantado, uma vida dedicada a ele, de misericórdia ao próximo, de perdão para com os pecadores. Esse tipo de encontro que Jesus quer ter com você e comigo e nos transformar em cristãos. Amanhã eu vejo vocês, tá bom, gente? Encontros de Jesus. Um grande abraço.